Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Garoto BR e hoje eu vou te contar como os BR se uniram em Talismã. Bom, para começar eram dois grupos por separados, tá? Eles eram da mesma escola, depois participaram da mesma gravadora ali para tentarem lançar seus discos, mas até então eles não tinham nenhum contato, não eram amigos, não se falavam. Eram divididos em dois grupos. O primeiro grupo era Thales, Arthur, Sofia e Ângela. Os primeiros, que eram os quatro principais ali, começaram como os quatro principais dentro da história Talismã, junto a Fernando, que depois saiu da banda. E o outro grupo era Alice, Bianca, Simon e Diego. Qual era a ponte de conexão entre os dois grupos? Arthur e Diego. Porque Arthur e Diego eram irmãos. Então, obviamente, como eles eram de turmas diferentes, as turmas não se davam bem, e eles tinham ali, cada um tinha seu grupinho, quando eles se juntavam, às vezes coincidia dos grupos estarem juntos e eles terem ali o conhecimento ali, conhecer de vista uns aos outros. Conforme a história vai passando, na escola tem mudanças, gincanas, eles acabam se aproximando por eventos da escola, e aí resulta que eles todos se juntam ali por uma mesma causa, que estava acontecendo uma onda de bullying na escola contra o Thales, que era desse grupo, e contra o Simon, que era do grupo deles. Então eles começaram a defender ali os seus amigos, e ao mesmo tempo Thales defendeu o Simon defendeu o Thales, e todos começaram a se defender em prol dessa causa aí de acabar com o bullying, de que todos fossem respeitados e tudo mais. Em respeito aos seus irmãos, que eram Diego e Arthur, todos eles, depois que resolveram esses conflitos, conseguiram uma resposta da diretoria expulsando aquelas pessoas que estavam fazendo um bullying muito agressivo e discriminando o Thales e o Simon. Eles todos resolveram se aproximar, sair juntos para comemorar aquela situação e aproveitar um tempo já que tinham resolvido o problema. Naturalmente, todos da escola já sabiam que Thales, Arthur, Sofia e Ângela, eles tinham um grupo BR que eles estavam tentando fazer dar certo, postavam vídeo nas redes sociais, tinham um canal nas redes e tudo mais, e também esses eram os motivos porque eles sofriam bullying. Como o Diego era irmão do Arthur e todos eles ali eram amigos, eles defendiam, né, porque a banda BR não tá fazendo nada demais, a não ser lutar pelos seus sonhos, e ninguém tinha o direito de rir disso e acabar discriminando eles por conta disso. Com tudo o que aconteceu, eles gostavam de música e acharam uma gravadora. Resulta que Diego também, cada um deles, dos outros quatro desse grupo, também gostava de música, mas não tinha interesse em apostar nesse lado. E na gravadora que os Ubecks estavam, que era Ângela, Arthur, Thales e Sofia, houve uma competição contra Fernando e outro personagem que é o Matheus. E aí, para essa competição, eles quatro viram que eles não iam conseguir ganhar daqueles outros dois se não tivessem ajuda. Aí eles vão buscar ajuda. Como Arthur sabia que o Diego gostava de música, ele convidou o Arthur para fazer uma participação ali, nem que seja para ajudar e depois sair. Alice e Bianca eram as filhas, né, do empresário dessa gravadora. E aí Thales pediu ajuda, disse que queria ajuda, ele falou, olha, tem as minhas filhas aqui, podem entrar no acordo. Eles entraram no acordo, se reconheceram da escola, e elas entraram para essa competição para ajudar a banda BR. Ainda mais depois de tudo que tinha acontecido. E aí, Simon, ele era solista, adorava guitarra, instrumentos, tudo mais, e aí ele foi convidado também ali, ele entrou para a marca como um prodígio solo, e aí eles convidaram o Simon para fazer essa parceria. Resumindo, os 8 se uniram para essa competição contra Matheus e Fernando. Depois dessa competição, obviamente, os outros 4 saíam, ficaria só os 4 da UBR. Mas a energia, a coisa foi tão forte com eles, a maneira como eles entraram, como começaram a se conhecer, fazer amizades, passar a conviver juntos na escola, pós-escola, se entrosar e fazer reuniões na casa do Thales promovendo, juntando os pessoal. E toda essa magia, essa conexão que rolou entre eles como amigos, eles também começaram a ter aqueles casos, aqueles rolos ali, aquelas atrações, e eles decidiram que se ganhassem a competição, ficariam juntos como a banda BR, e a banda BR seria formada por eles 8. Resulta que eles perderam a competição, e mesmo depois de ter perdido, todos se apoiaram e decidiram continuar juntos. Matheus e Fernando ganharam, mas depois foram eliminados, porque a atitude deles foi errada depois que ganharam, porque começaram a fazer muito bullying, começaram a se achar demais e fazer muitas coisas erradas dentro da gravadora, foram expulsos e o BR lança seu primeiro disco com os 8, que é Thales, Arthur, Simon, Diego, Ângela, Alice, Sofia e Bianca. Os 8 BRs se juntam desta forma em Talismã, e a partir daí seguem, lançam seu primeiro disco, as coisas começam a dar certo, e nunca foi uma opção que algum deles saísse, só em Talismã 3 quando eles decidem acabar o grupo, mas em Talismã 2 Thales corre o risco ali, ficou meio fora das atividades do grupo,
por um tempinho por conta da má conduta dele, de uma imagem péssima que ele tinha com as pessoas, pelos haters e tudo mais. De resto, foi tudo muito tranquilo e a BR sempre se manteve unida, todos apoiaram a Thales, e Thales apoiou eles, então sempre foi uma conexão muito verdadeira, muito genuína, desde o primeiro início, desde o primeiro começo, desde o primeiro dia, desde o início do começo, eles sempre se uniram por essa necessidade de querer ajudar, sabe? De ver uma coisa errada, uma injustiça e querer mudar as coisas, querer fazer acontecer. E aí todos eles se conectaram com essa ideia de fazer acontecer as coisas, acabaram se unindo e o grupo fez acontecer, nunca se separou e ficou 8 anos juntos dentro da saga como banda, lançando vários discos, várias parcerias, sendo o sucesso que foi dentro e fora dos livros Talismã. O BR é tão protagonista quanto o Thales e o Colar e toda a magia. O BR é a magia de Talismã.